Graça e paz, bom dia, tudo bem? Como vão esses tempos de quarentena? Muitas mudanças, um novo normal chegando, o comércio reabre, mas nessas mudanças todas, às vezes parece que algumas certezas se vão, outras não, há muitas mudanças. E eu lembrei de uma frase que é muito famosa, tem uns 150 anos, já foi dita em vários contextos, mas ela faz parte de uma obra, e ela deu nome a outra obra. E essa frase é: tudo que é sólido desmancha no ar. 150 anos atrás, descrevendo um tempo de mudanças no rastro da Revolução Industrial, e depois nos anos 90 se tornou o nome de um livro, né? Mas uma frase que expressa um pouquinho aquele sentimento de que o mundo que as pessoas conheciam, tudo que as pessoas conheciam, parece que se desmanchando. Tudo que eles achavam que era garantido, parecia que estava ruindo, né? Estava mudando e as pessoas se sentiam perdidas, sem saber ao que se apegar, o que fazer. Tempos de caos e crise. Muita gente, na época da Revolução Industrial, saiu do campo para morar nas cidades, desigualdade aumentando, doença, desespero, novas formas de relacionamento. 150 anos atrás isso aconteceu. E isso acontece nos pós-guerras, nos tempos de pandemia, né? E será que é isso mesmo? Tudo muda, tudo passa, como se fosse uma escultura de argila. Já fez uma escultura de argila? Um vaso de argila? Que parece que está firme, que está bonito, mas de repente se dissolve. Não é? E às vezes parece que a gente construiu na argila e aquilo que era sólido está se desmanchando no ar. O texto que a gente vai meditar, ele é um pouco sobre isso. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto. Ele é. Essa é uma parte do canto de Moisés, que é uma despedida que ele deixa, um legado. Então é muito interessante a gente pensar nas suas últimas palavras, em que ele revê a sua trajetória, revê a trajetória do povo de Deus. Né? Ele está idoso, ele teve uma vida longa, e essa vida teve várias versões. Tem o Moisés, bebezinho, que está sentenciado à morte junto com os outros bebês, por um faraó terrível e sem coração, e que é salvo das águas e é adotado por uma princesa, filha do homem que ameaçava a vida dele, e que o toma. Moisés vai então se tornar um príncipe. Eu imagino que ele pensava, certamente vou ser o libertador do meu povo, e ele tenta tomar as dores do seu povo e fazer as coisas do jeito dele. Ele vê, né, a gente vê lá em Êxodo 2, de 11 e 12, que ele vê um egípcio atacando um hebreu, e ele vai lá e tenta fazer justiça com as próprias mãos, acaba matando, enterrando na areia, daí um hebreu vê e no dia seguinte e fala, olha, ele percebe e fala com ele, e aquilo tudo, aquela vida que ele tinha construído, parece que desaba e ele tem que sair para o deserto. Parece que tudo começa a se esfarelar, né? E ele tentou fazer as coisas do jeito dele, reagir às crises, quis consertar ele mesmo. Mas não era o tempo de Deus, não era a vontade de Deus, não era o que Deus queria edificar para a vida dele. E quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente tenta edificar sozinho, a gente pode trabalhar duro e não vai para frente, se desmancha. É construir na argila, porque nós somos barro, as nossas obras se dissolvem. Parece sólido, mas desmancha no ar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pode trabalhar, mas é construir na areia. E Moisés construiu uma parte da vida na areia. E agora? Ele vai para o deserto.
E lá no deserto, era tudo novo, tudo mais difícil. Ele tem que se adaptar e Deus prepara uma família para ele que o acolhe, né? E ele se torna pastor de rebanhos lá no deserto. Olha a diferença tremenda em relação ao palácio de onde ele veio. Que interessante que ele passa no deserto. Ele que não é alguém do deserto, ele que vem da cidade. E ali ele nem tem ideia, mas Deus o está preparando para um tempo depois. Porque ele precisava conhecer o deserto. Parecia que ele estava, enfim, estabelecido, ele tem uma família, ele passa ali mais 40 anos. Mas esse foi um tempo de preparo de Deus para a vida dele. Um tempo em que ele foi aprender como edificar firmemente um povo, ainda que seja no deserto. Foi lá no deserto que Deus falou com ele. Foi lá no deserto que Deus disse: agora eu vou construir a sua história, eu vou te levar de novo para o palácio, mas dessa vez eu vou abalar aquele palácio, eu vou abalar o Egito, porque agora sou eu que estou fazendo. Agora não são os teus planos, são os meus. E Moisés então aprende a deixar Deus agir. Ele ainda tenta, né? Eu não falo bem, Deus só fala. Não fui eu que fiz. Vá. E ele vai. Ele aprende a deixar Deus agir, a encontrar firmeza em Deus, direção em Deus. E aí o Egito é abalado, o povo é liberto, ele vê o mar se abrir, o deserto dá alimento, dá água, os adversários são vencidos. Ele trabalha e vê o fruto do seu trabalho. Quando ele faz alguma coisa, Deus abençoa, porque é Deus quem está edificando. E quando Deus edifica, ele abençoa o que a gente faz. Quando entregamos nas mãos dele, ele abençoa o que a gente faz. Moisés aprendeu a esperar e confiar naquele que é eterno, naquele que conhece não somente aquele momento e aquele lugar, mas aquele que não muda, aquele que vê muito além do que a gente vê. Moisés aprende a confiar num Deus que conhece presente, passado e futuro, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Um Deus cujas promessas não mudam e não falham. Nós vemos o aqui e o agora. Moisés, quando viu o aqui e agora, ele viu um egípcio e tentou reagir. Mas agora ele aprende a depender de Deus e ele descobre que Deus tem planos muito mais altos. Nós vemos a montanha aqui sem saber de onde vem socorro. Mas Deus é o Deus que está além daquilo que podemos ver e enxergar, que tem caminhos mais altos do que os nossos, pensamentos mais altos do que os nossos, como diz em Isaías 55, versículo 9. Porque ele é Deus eterno, imutável, firme, fiel, ele não é abalado. Ele não é abalado pelas nossas falhas, ele não é abalado pelo que pensamos, ele não é abalado pelo que fazemos. Quando nós nos entregamos na mão dele, ele age com poder. E muitas vezes acontece assim, nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito, queremos dar as nossas soluções, usar os nossos materiais, os nossos planos, mas nós somos como argila, e as nossas obras são tão firmes quanto argila, nós somos pó. Então, quando vem a chuva, transbordam os rios, quando o vento sopra e bate com força, tudo que a gente fez se desmancha e cai. E a gente fica perdido, como Moisés, que fugiu para o deserto porque não sabia o que fazer. Os nossos planos se vão, não aguentam a crise, não aguentam a mudança, não aguentam o caos, não aguentam nada. Nós falhamos e ficamos olhando para os lados, procurando por ajuda e socorro, cansados de trabalhar em vão, sem saber para onde ir, fugindo. Nossa obra vira lama, mas nós podemos clamar pelo Deus eterno. E ele, então, pode fazer conosco o que ele fez com o salmista, nos tirar daquele poço de perdição do atoleiro de lama e colocar os nossos pés sobre a rocha e firmar os nossos passos. E então a nossa história será diferente. Moisés
manteve seus passos firmados, quando deixou a sua vida nas mãos do Senhor, que é rocha, rocha eterna, rocha fiel, que tem caminhos perfeitos e justos. Ele pôde edificar a sua vida, a sua família, o seu povo, a sua história, quando entregou sua vida nas mãos do Senhor. E agora o Senhor também nos convida a fazer como Moisés, a olhar para Ele, a ouvi-lo, a entregar a nossa vida, a nossa escolha agora. Negar ou aceitar e edificar a nossa vida do Senhor e a nossa fidelidade, nós vamos continuar confiando em nós mesmos? Ou vamos entregar a nossa vida a Ele? Porque quando estamos na mão dEle, ainda que a gente venha falhar, Ele tira os nossos pés do atoleiro. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que nós hoje possamos construir uma história, edificar a nossa história, a nossa casa, as nossas obras, e dizer que o Senhor é rocha, suas obras são perfeitas, seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é.